Chamo sua atenção agora para abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 16, o texto que iniciamos semana passada. Tendo visto que já lemos os 10 primeiros versos, vamos ler agora do verso 11 ao verso 21 de Êxodo 16. Êxodo capítulo 16, do verso 11 até o verso de número 21. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Êxodo 16, 11 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caía na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo com o homem, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos que cheiravam mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Amém. Vamos orar mais uma vez, sobre a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos em culto. E nesse momento, quando nos preparamos para estudar a tua palavra, clamamos ao Senhor para que através do teu Santo Espírito o Senhor nos edifique, que o Senhor nos ilumine e que o Senhor conduza, ó Deus, o nosso pensamento à tua vontade. Pai, usa-me apesar de mim mesmo e fala ao coração dos teus filhos, das tuas filhas nesta noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos na semana passada um sermão baseado aqui em Êxodo 16, chamando a atenção do treinamento que Deus está fazendo conosco. Nós definimos aí treinamento, e só para relembrar rapidamente, nós vimos que é um processo que torna alguém capaz de desenvolver algo, é um processo de formação, um processo que dá a alguém conhecimento, destreza, habilidade em determinada área, para ser capaz de realizar o intentado com vistas ao sucesso. Ninguém treina para o fracasso, nós treinamos porque almejamos o sucesso, ou seja, o treinamento tem como objetivo aprimorar a cada um. Nós vimos que o objetivo de Deus em conduzir o povo de Israel, tirando-os da terra do Egito e conduzindo por 40 anos no deserto,
era justamente colocá-los à prova. E vimos que esse termo pode ser traduzido como treino, e é por isso que estamos trabalhando desde algumas semanas sobre esse treinamento de Deus. Vimos a respeito do treinamento quanto à confiança, esperar que em Deus estava a solução para o povo, e por isso Deus resolve o problema que eles tinham, que era as águas amargas, e ao mesmo tempo ensina-lhes a confiar na sua provisão, e Deus então os conduz até um lugar chamado Elim, onde havia 12 fontes de água e ao mesmo tempo 70 palmeiras, ou seja, alimento, sombra e água fresca, né? Isso dentro desse processo de treinamento do Senhor. Depois, no capítulo 16, nós vemos que eles saem de Elim e começam a segunda fase do seu treinamento, que é justamente a fome. Os versos iniciais do capítulo 16 que lemos na semana passada mostra que eles estavam murmurando contra Deus, justamente porque estavam sem provisão. Veja aí o capítulo 16, o verso de número 3. E disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar-nos de fome toda essa multidão. Nós vemos então, irmãos, que mesmo depois de verem todos os sinais de Deus tirando aquele povo com mão poderosa do Egito, eles ainda não conheciam o Senhor, eles não sabiam qual era o verdadeiro poder do nosso Deus. E esse processo, portanto, de treinamento visava ensinar o povo sobre a grandeza de Deus e o que eles deveriam fazer. Mesmo depois de terem sido supridos de água, veio a fome, e mais uma vez, ao invés de clamar ao Senhor, ao invés de buscar a solução em Deus, eles murmuraram. E aqui nós vemos então a continuidade do programa de treinamento do Senhor, um treinamento a ser executado, e tudo seria usado por Deus para ensinar o seu povo a ser um povo de Deus. Começamos então na semana passada tratando do treinamento de Deus, agora quanto à obediência. Nós vemos que Deus no verso 4 vai dizer assim, observe aí comigo, 16:4. Então disse o Senhor a Moisés, depois que o povo reclamou: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha o quê? A prova, se anda na minha lei ou não, se obedece o meu mandamento ou não. Então nós vemos claramente que o objetivo de Deus era treinar o povo, provar o povo para ver se eles estavam sendo obedientes ou não. Falamos na semana passada que o treinamento quanto à obediência faz-se necessário diante da teimosia do povo. O povo era um povo murmurador, um povo que estava obstinado em ser teimoso, em ser rebelde, e nós vimos que esse termo traduzido por murmuração, murmurou, ou atitude do povo, na verdade demonstrava uma insatisfação, que é um reflexo de um ato de rebeldia, descrença e desobediência do povo. Até brincamos semana passada em relação à educação dos filhos, né? E geralmente quando o pai dá uma palavra que o filho não aceita, uma das demonstrações de rebeldia, uma vez que ele não pode fazer grandes coisas, é ficar ali resmungando, murmurando, né? Falando entre os dentes, xingando o pai, amaldiçoando o pai e prometendo que no momento que ele tiver condições ele vai fazer diferente, coisas desse tipo, né? Você está lembrado disso. Então nós vimos que o povo, mesmo depois de ter visto a ação de Deus em prover a água suficiente,
em conduzi-los a um lugar com suprimento fantástico, diante da próxima dificuldade. Já estavam ali murmurando, reclamando novamente. Além disso, nós vemos que eles tinham uma postura de desobediência obstinada. Deus chega, nós lemos hoje, Deus chega e diz: olha, é para pegar uma quantidade específica por cabeça. Tinha que ser lá uma quantidade de 1 gomer por cabeça. Não pegue mais para sobrar, porque senão vai dar problema. O que o povo fazia? Pegava mais. Depois nós mencionamos semana passada que Deus tinha falado para o povo: ó, no sábado não é para sair para colher. Na sexta-feira você vai colher 2 gomers por pessoa, você vai pegar o dobro, porque no sábado é dia do Senhor, vocês têm que ficar em casa pensando no Senhor, para aprender a depender de Deus. O que o povo fez? Saía para procurar o bendito maná no dia de sábado. Então eles tinham uma obstinação em teimar, e isso por si só demonstra o quanto faz necessário o programa de treinamento de Deus quanto à obediência. É justamente por isso que também nós treinamos os nossos filhos, porque os nossos filhos nascem inclinados para teimar. Ninguém precisa ensinar coisa errada para as crianças, eles já nascem sabendo. Ninguém precisa dar um curso, fazer um workshop, uma conferência para ensinar uma criança a ser mal criada. Imagine, você já viu em algum colégio? Não perca, na próxima semana vai estar aqui um doutor para ensinar as crianças a fazerem birra. Traga o seu filho, não perca essa oportunidade. Já viu alguma coisa assim? Não existe, porque a criança já